dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, estou substituindo o professor Ivan Camargo, que é o reitor da universidade. E ele me escolheu porque eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Então, e trabalho com vírus de inseto desde 1980 e alguma coisinha, aqui na UNB. Trabalhei já até com a professora Rose Monerá, em colaboração com o professor Cabral, na década de 90, caracterizando esses genes de Bacillus thuringiensis, e também com baculovírus, que é um outro inseticida biológico que é usado para controlar a lagarta, normalmente no Brasil controlar a lagarta da soja e outras lagartas no mundo inteiro. E a Sociedade Brasileira de Virologia, quando surgiu o Zika agora, recentemente, não ficou surpresa com o aparecimento dessas doenças. Como qualquer outra doença emergente, é algo que vai acontecer. Só temos que, o tempo é que dirá quando ela vai aparecer. Então, nós temos que estar preparados, estudando todos esses tipos de doenças que são descobertas pelos cientistas, antes que ela cause problema. Nós não fazemos isso, simplesmente vamos atuar depois que o problema já está estabelecido. Então, vocês terem uma ideia, todas as universidades brasileiras, elas formam 10 mil doutores por ano. Só a Universidade de Brasília tem 92 programas de pós-graduação, 8 mil alunos de pós-graduação. Na área de biológicas e agronomia, nós temos por volta de 11 programas de pós-graduação só. E aí, cada programa, em média, forma ali 100 alunos. Então, por ano. Então, vocês podem... de 40 a 100 alunos por ano, dependendo do programa. Então, nós temos uma grande quantidade de gente bem capacitada que pode atuar nessa área, em todas as áreas. E essas pessoas capacitadas precisam de um lugar para ficar, para trabalhar. Então, qual é a visão da sociedade, da Universidade de Brasília, com relação a esse problema do Aedes? E a minha experiência como virologista de inseto. Não é só uma arma ou uma bala, a bala de prata, que vai acabar com o mosquito. Nós nunca vamos acabar com o mosquito. O mosquito vai sempre existir na natureza, vai ser difícil eliminar essa espécie. Vocês já viram, todo mundo tenta já há vários anos tentar eliminar, mas vai ser difícil. Então, você tem que atacar com várias armas diferentes. Quais são essas armas? Controle biológico, existe o controle químico, e existe a biotecnologia, que é a arma mais moderna. Como vocês falaram aí da planta BT. E nós temos hoje insetos transgênicos, insetos modificados geneticamente, que podem ser usados para diminuir a população de insetos. E muita gente coloca na mídia social que esses insetos são os prejudiciais, são monstros, né? Então, as pessoas não entendem como é o funcionamento, né? Como é que é a pesquisa científica na área. Então, começam a especular que o problema é a transgenia, é a empresa multinacional, e não é. Para vocês terem uma ideia, no Brasil já se faz uma metodologia para tentar diminuir a população de insetos, simplesmente adicionando uma bactéria para o Aedes aegypti, que ele não tinha, mas essa bactéria coloniza o Aedes aegypti, e essa bactéria agora diminui a capacidade do inseto transmitir o vírus. Isso é feito em Minas Gerais, por um pesquisador de Minas Gerais. Então, ele conseguiu fazer isso em colaboração com um pesquisador da Austrália, trouxe a tecnologia para cá, produz esse tipo de inseto, contamina com essa bactéria. Ele está fazendo testes em Minas Gerais e em outros lugares e vê que não há transmissão do vírus quando ele usa esse inseto, que não é modificado geneticamente, apenas foi contaminado com a bactéria que diminui a replicação do vírus no inseto. Então, essa é uma outra estratégia, além da toxina, além do inseticida químico. A outra estratégia do inseto transgênico, qual é essa metodologia? Simplesmente você constrói um inseto que ele vai ser estéril. Você coloca um gene dentro do inseto, produz só macho, não produz fêmea, e esse macho, agora, quando ele fecunda a fêmea, o embrião que vai nascer, ele vive poucos dias, depois morre. Então, não produz uma prole. Então, você libera um monte de machos, se tem um monte de fêmea de inseto, ele vai lá, copula, o inseto vai nascer, mas só que ele não chega a nascer, ele morre. Então, você diminui a população em grande quantidade. Então, não é só pulverizando, você tem que atacar em várias frentes possíveis. Por exemplo, eu trabalho com diversidade de vírus de inseto. Então, eu tenho um projeto com pesquisadores aqui de Brasília, tem pesquisador do Mato Grosso, tem pesquisador da Embrapa. Nós coletamos insetos, lagartas, mosquitos, coleópteros, e fazemos sequenciamento do genoma ou tudo que está dentro desse inseto, e descobrimos vírus novos. Então, eu posso descobrir um vírus que pode causar doença, pode pegar mosquitos, descobrir um novo vírus do tipo da família do Aedes aegypti, eu posso saber se aquele vírus tem um potencial de causar doença. Porque nós temos, para vocês terem uma ideia, mais de 100 mil espécies de lepidópteros no mundo. No Brasil tem 70 mil, e alguns só que são pragas.
de mosquito, nós temos também milhares de espécies diferentes. E todos esses mosquitos transmitem vírus para vertebrados. Imagina na Amazônia um monte de mosquito que existe e vírus que estão ainda para descobrir. Então, tem uma vasta quantidade de informação ainda que precisa ser obtida. Então, quem é que vai obter essa informação? São os cientistas. Então, qual o meu papel aqui? É dizer para vocês o seguinte: nós temos dificuldade de captação de recursos para fazer pesquisa científica em qualquer área do conhecimento. O CNPq libera 100 milhões por ano para o Brasil inteiro fazer pesquisa. E eu consigo um projeto de no máximo 100 mil reais. Eu falo para vocês que eu conheço pesquisadores no estrangeiro, nos Estados Unidos, que têm 10 milhões de dólares para trabalhar em um projeto de pesquisa. Então, o que é 100 mil reais? Uma enzima, um reagente que eu compro, muitas vezes custa 5 mil reais, um reagente. Então, eu não consigo fazer nada. Um equipamento, um microscópio eletrônico, custa 300 mil dólares. O que é isso? 1 milhão de reais. Como eu vou comprar isso? Então, tem que ter maneiras de incremento, né, de facilitar a pesquisa científica em todas as áreas, inclusive nessa. Essa agora é um sistema, nós estamos numa crise. O Obama pediu ao Senado americano a liberação de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para pesquisa em Zika. O que o CNPq fez até agora? Existe algum edital? Não existe edital. Então, eu acho que é importante, para atacar algo que é novo ou que é desconhecido, é a pesquisa, com certeza. São especialistas. E para fazer pesquisa, tem que gastar. É caro, não é barato. Então, o governo tem que se conscientizar que pesquisa científica tem que ser contínua. Não pode ter hoje e amanhã não ter. Tem que estar sempre colocando dinheiro. Que você tem muita gente trabalhando, muitas pesquisas são básicas. Por exemplo, eu sequenciando genomas de vírus, vou descobrir um monte de vírus. Talvez agora não sirva para nada, mas lá na frente eu descubro que um desses vírus pode controlar uma praga, controlar um vetor, alguma outra coisa. O importante é você fomentar esse conhecimento para que gere conhecimento e o conhecimento gere produtos, como ocorre na Embrapa. Quem é que faz a pesquisa na Embrapa? São os pesquisadores da Embrapa? São. Mas quem é que bota a mão na massa? São os estudantes da pós-graduação da UNB. Aqui em Brasília, vários estudantes fazem mestrado, doutorado na Embrapa, fazem iniciação científica usando os laboratórios da Embrapa. Então, a educação está na base de tudo. É super importante você colocar dinheiro em educação, colocar dinheiro em pesquisa científica, porque as coisas vão aparecer, as diferentes oportunidades, as várias balas vão aparecer. E você pode atacar em várias frentes diferentes, não só uma frente. Então, a minha fala foi mais nesse sentido, que nós precisamos realmente de apoio, precisamos de editais competitivos, que você libere um edital específico direcionado. Então, eu vou liberar um edital para trabalhar com controle de Aedes. E seja competitivo. Todo mundo que trabalha com isso submeta seus projetos, sejam avaliados, e quem tiver capacidade de fazer, e depois cobrar os resultados de quem está fazendo a pesquisa. Não só dar o dinheiro e esquecer. Então, cobrar resultado. Né? E, como eu falei, né, a erradicação dos mosquitos vai ser muito difícil, né, porque o bicho está aí na natureza e nós já tentamos eliminá-lo, então vai ser muito difícil erradicá-lo. Então, outra coisa que eu acho que poderíamos ter apoio também é eventos científicos na área. Eu estou organizando o próximo Congresso Brasileiro, o 27º Congresso Brasileiro de Virologia. Nós estamos chamando o professor Vasconcelos, do Pará, para falar no nosso congresso, professor Paulo Zanotto, da USP, também especialista em vírus, flavivírus, zika vírus, febre amarela e dengue. E só que nós não temos dinheiro para organizar o congresso. Então, o congresso custa 500 mil reais, eu tenho que sair de pires na mão, conseguindo 30 mil reais na CAPES, 30 mil reais no CNPq, 10 mil reais na FAPDF, e eu tenho que botar as inscrições do congresso lá em cima, porque eu não consigo pagar o hotel, pagar a passagem de especialistas internacionais para discutir esses problemas. E é nessas discussões que você encontra colegas, que você pode estabelecer parcerias, que você pode produzir ou ter ideias para a produção de novos produtos. Né? Então, eu acho que eu falei o suficiente. Então... Doutor Bergman, nós estamos... Essa audiência pública é transmitida ao vivo. Então, as pessoas que estão lá no interior, o senhor usou uma expressão que é para classificar um grupo de insetos, são os lepidópteros. Sim.
Eu queria que o senhor, então, explicasse para as pessoas quantos estão nessa categoria, por que se chamam assim, porque você sabe dos aracnídeos, quais são a classificação. Então, só para uma questão didática para os nossos telespectadores, ao respeito que temos para... Com certeza. Você esquece, eu estou aqui numa sala, né, com senadores e não percebi que está sendo transmitido no Brasil inteiro. Então, lepidópteros são aquelas lagartas, né, que você encontra comendo lá a folha da árvore, a folha do milho, a folha do algodão, da soja. Então, os lepidópteros são as lagartas e as mariposas, são as borboletas e as mariposas. Então, as mariposas são a fase voadora nesses insetos, e a fase de larva, o ovinho, ele coloca na folha o ovinho se transforma numa lagarta, e essa lagarta depois come a folha e vira numa borboleta ou numa mariposa. E o díptero são os mosquitos, né? Outra família de insetos chamada díptero são os mosquitos. As moscas são aqueles insetos que têm duas asas, daí o nome díptero de dois, né? Então, duas asas. É bom para os cientistas, mas foi uma boa explicação, professor Bergmann. Então, eu passo logo a palavra ao doutor Florindo Adalberto, que é diretor do Instituto Agronômico do Paraná, porque aí a gente conclui, aí as perguntas vão ser formuladas a partir do senador Wellington, que é o autor dessa audiência pública requerente. Com a palavra, doutor Florindo. Muito obrigado. Bom dia. Gostaria de saudar a senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura do Senado, o senador Wellington Fagundes, autor do requerimento para essa audiência pública, demais senadores, deputados aqui presentes. Queria agradecer a oportunidade que foi proporcionada nessa audiência para virmos aqui no sentido de debater as tecnologias, as iniciativas da Embrapa adotaram no sentido de desenvolver tecnologias de combate ao mosquito. Acho que o deputado Colato foi extremamente feliz aqui, que quando colocou que a agricultura estava demorando a ser chamada, porque quem entende de inseto, né, e quem entende de combate a inseto é a agricultura, e tem uma experiência enorme desenvolvida, e temos certamente algo a contribuir, porque se trata aqui de um combate a inseto. Então, eu estou aqui representando o meu instituto, o Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, mas também estou representando a pesquisa pública estadual do Brasil, através do CONCEPA, que é o nosso Conselho Nacional das Entidades Estaduais de Pesquisa Agropecuária, que na organização brasileira representa o Sistema Nacional de Pesquisa, está representado pela Embrapa a nível nacional, com sua visão global de país, e coadjuvada, complementada, né, pelas entidades estaduais de pesquisa, que existem em todos os estados brasileiros, pelo menos na grande maioria deles, e compõe, então, as chamadas OEPAs, as Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária. Para vocês, senhores, terem uma ideia, hoje são 21 entidades estaduais públicas de pesquisa, em 18 sistemas estaduais. Esse contingente hoje mobiliza entre servidores, estagiários, bolsistas, estudantes, cerca de 9.800 pessoas. Existe uma capilaridade com cerca de 240 estações experimentais, 298 laboratórios nesse país todo, né? E que desenvolve pesquisa, obviamente, em todos os campos de interesse da agricultura. Então, o que nós temos aqui é assim, qual a contribuição de uma entidade estadual de pesquisa agrícola hoje no combate à Aedes, que é o tema que se trata aqui. Eu vou usar aqui o caso do meu instituto, que é o IAPAR, mas que certamente essa experiência, em maior ou menor escala, com maior ou maior dimensão, está presente em todas as entidades estaduais de pesquisa, desde a FEPAGO lá no Rio Grande do Sul, desde a EPAGRE em Santa Catarina, o IPA em Pernambuco, a EPAMIG em Minas Gerais, a AGRAE lá em Mato Grosso do Sul, enfim, todas as entidades atuam nesse campo, no campo do controle, tem ação com entomologia, tem pesquisadores nesse campo, porque a questão das pragas agrícolas na agricultura tropical realmente é um tema altamente relevante, né? Então, no meu instituto, assim como em todas essas entidades estaduais, uma área lá de entomologia, fitopatologia, o que nós chamamos genericamente na área de proteção de plantas,
tem seus laboratórios, né, de entomologia. No nosso caso, nós temos um laboratório de entomologia, um laboratório de manejo integrado de pragas, um laboratório de controle biológico de insetos, um laboratório de bacteriologia e um laboratório de diagnóstico. Ou seja, uma estrutura que está lá, que tem uma experiência. O IAPAR existe há 42 anos, como a maioria das entidades estaduais de pesquisa, que nasceram junto com a Embrapa. Aliás, foi montado o Sistema Nacional nesse mesmo período, da década de 70, para transformar a agricultura brasileira de uma agricultura de cabo de enxada numa agricultura classe mundial, que é o que nós conseguimos, e o Brasil conseguiu essa proeza, né? Com base na pesquisa, com base na organização dos produtores, com base nos programas públicos, enfim, foi essa transformação qualitativa e tecnológica que foi a grande revolução da agricultura nesses últimos 40, 50 anos, né? Então, hoje, essa capacidade existe, está aí espalhada. Então, como é que isso hoje poderia contribuir a iniciativas como essa aqui? Como eu falei, vou entrar mais na parte institucional, porque a parte técnica foi muito bem aqui trabalhada e apresentada pela doutora Rose, pelo professor Bergman, né? Então, o que nós poderíamos discutir agora um pouco mais é como que essa capacidade poderia ser utilizada no sentido de maximizar, no sentido de potencializar essas iniciativas que vimos aí existem e são altamente viáveis, são adequadas, mas que necessitam um esforço local, global, enfim, todo um conjunto de ações para que possa ser levado a cabo de uma forma boa, né? Então, como eu dizia, qualquer entidade pública de pesquisa, em maior ou menor escala, tem essa estrutura, tem gente capacitada, e tem gente que está se aposentando, que precisa ser mantida atuando, especialmente no momento como esse, para que possamos pegar essa iniciativa da Embrapa, como aqui, extraordinária, mas que está localizada. O que a Embrapa fez de diferente aqui? Fez uma coisa inteligentíssima, no meu modo de ver. Ela se associou com uma empresa que tem um interesse, que tem a condição de dar agilidade a esse processo. Vou citar um exemplo aos senhores. O mesmo BTI, ou uma tipo similar, tem sido objeto de pesquisa na UEL, Universidade Estadual de Londrina, há mais de 12 anos. Pesquisa pronta, acabada, só que a universidade não teve a condição, em função das dificuldades inerentes a um órgão público, de executar o registro desse produto. O produto está lá, poderia estar acontecendo em Londrina e toda a região norte do Paraná hoje, o que está acontecendo aqui, que foi esse projeto piloto aqui em São Sebastião ou em tantos outros locais que poderia ser feito. Então, essa agilidade que nós precisamos realmente dar, né, para que essa estrutura, essa competência que está instalada nas entidades públicas de pesquisa, e eu estou dizendo aqui entidades públicas, mas que neste momento poderiam ter a condição de poder estar associadas com iniciativas, né, como lá em Mato Grosso, para que se possa... Por exemplo, o IAPAR, o meu instituto, certamente tantos outros, a Imparne lá no Rio Grande do Norte, o IPA em Pernambuco, a IPAMIG em Minas Gerais, poderia mobilizar a sua capacidade nessa área de proteção de plantas, que a gente que entende, deputado, de controle de insetos, entende. O Brasil tem uma enorme capacidade instalada nesse campo. Somar a capacidade da Embrapa com essa capacidade dos estados, pública, na verdade, a somatória, nós temos duas Embrapas, porque nesse sistema estadual público, além desse laboratório, estações que eu falei, existem hoje mais de 2.000 pesquisadores, 70% deles com doutorado, todos com estudantes de pós-graduação nas suas unidades. O meu instituto, o IAPAR, ele tem um curso de mestrado. Ele é também uma IE, uma instituição de ensino. A maioria tem hoje, o IAC em Campinas, que é um instituto centenário, né? Também tem esse conjunto todo. Então, essa que seria a contribuição que esse sistema poderia trazer hoje. Colocar, senadora Ana Amélia, essa capacidade com enorme facilidade, porque nós temos lá esses laboratórios com baixíssimo investimento, com a capacidade de conhecimento instalada, poderia, com facilidade, aquilo que lá está se fazendo em Mato Grosso hoje, colocar bioreatores lá, de fazer as biofábricas, né, colocar reatores, e entrar, desde que o doutor
desde que doutor Cabral, a Embrapa, possamos atuar em conjunto aí, e se liberar, se licenciar as STIPs, poderemos estar praticando uma produção massiva, intensiva e replicando esse tipo de trabalho nas comunidades locais, fazendo esse mesmo tipo de mobilização, bem como, senador Blairo, pesquisando tecnologias alternativas ou massivas de praticar esse controle biológico, não só para o Aedes, mas também buscando outras formas possíveis, né? Então, eu vou deixar aqui, senadora, um documento chamado exatamente isso: contribuição de uma entidade estadual de pesquisa agrícola no combate ao Aedes aegypti. Exatamente na linha de somar esses esforços, né? E só gostaria também de aproveitar mais um minuto. Essa é uma linha, né, do BTU, mas existem outras coisas extraordinárias, por exemplo, que atuação com mosquito Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia pipientis, que é uma pesquisa lá da Fundação Oswaldo Cruz, extraordinária também, com um potencial enorme, já comprovado na Austrália e em outros países onde foi aplicado, e que dependeria também de uma parceria com uma rede de órgãos de pesquisa no campo da agricultura, que tem toda a condição e a competência de estar atuando, colocando sua capacidade, mobilizando sua capacidade, com um pequeno incentivo, com um pequeno esforço, a gente reativa essas equipes no sentido de elas poderem se reagrupar, voltado a um foco e se reestruturar nesse sentido, com um pequeno investimento laboratorial. Você imagina, nessas unidades de pesquisa estaduais todas, nós temos lá uma biofábrica atuando em caráter público, em parceria com entidades privadas, podem ser, disponibilizando e replicando um trabalho extraordinário como esse que a Embrapa acabou de nos apresentar aqui, né? Então, realmente, foi excelente, senadora e senador Wellington, a oportunidade de trazer aqui a agricultura para ingressar, né, para ingressar de uma maneira bem ativa nesse esforço, e certamente vamos encontrar formas e caminhos, com a ajuda, certamente, das lideranças políticas desse país, de a gente reativar os trabalhos nas unidades de pesquisa agrícola, voltado especificamente a essa questão de controle biológico, nesse caso aqui, não da agricultura, mas no caso da saúde pública, mas colocando a capacidade que o país tem instalada já hoje, rapidamente, em prol de fazer esse trabalho. Muito obrigado. Doutor